Bem-vindo ao Medievais Ocultos. Aqui, cada história medieval carrega segredos obscuros que ecoam até hoje. Mas cuidado, a de hoje pode ter mais a ver com você do que imagina. E antes que as velas se apaguem, lembre-se, sua curtida, comentário e inscrição fortalecem este canal e nos permitem trazer segredos ainda mais sombrios da Idade Média. No coração das colinas úmidas de Valmari, cercado por bosques densos e pelo frio constante da neblina, erguia-se um mosteiro. Sua pedra era negra, marcada pelo tempo, e seus sinos batiam lentos, como se até o som carregasse o peso dos mortos. Ali, o silêncio não era apenas disciplina, era uma presença. Os monges caminhavam cabisbaixos, evitando longos olhares, como se algo os observasse constantemente. No mosteiro, havia um irmão chamado Eldric, um homem, alto, magro, com olhos fundos, que raramente falava. Passava horas ajoelhado diante de um altar improvisado em sua cela. Um altar onde não havia cruz, nem imagens sagradas, apenas ossos humanos dispostos como se fossem relíquias. Eldric não comia com os outros, nunca dormia nos dormitórios. Enquanto todos se reuniam para a oração, ele permanecia sozinho, murmurando palavras que ninguém entendia. O abade tentou várias vezes chamá-lo à disciplina, mas Eldric apenas sorria de forma estranha e dizia: "Eu rezo pelos que ainda caminham." E pelos que já se levantaram no início, pensaram que fosse apenas um homem perturbado. Mas a cada morte dentro do mosteiro, algo mudava. Sempre que alguém falecia, seja de doença, de idade ou de acidente, Eldric se trancava em sua cela. Lá dentro, sua voz podia ser ouvida durante toda a noite, repetindo nomes dos que haviam acabado de partir, nomes dos que já estavam enterrados há décadas. Certa noite, 2 monges juraram ter visto Eldric caminhando pelo cemitério. Não estava sozinho. À sua volta, seguiam monges já mortos há anos, rostos sem cor, passos lentos, como sombras obedientes. Nenhum som de respiração, nenhum ranger de passos. Apenas o roçar da terra sendo movida enquanto caminhavam. Os 2 irmãos nunca mais falaram do que viram. Um deles adoeceu poucos dias depois e morreu sem pronunciar uma palavra. O outro desapareceu. O abade, pressionado pelos murmúrios de medo que se espalhavam, decidiu investigar. Na noite seguinte, quando Eldric se trancou em sua cela, um grupo de monges armados com tochas e crucifixos foi até lá. Arrombaram a porta. O que encontraram? Nenhum deles esqueceu. Dentro da tela, o ar era pesado, sufocante. No chão, um círculo de ossos humanos, perfeitamente alinhados, como se tivessem sido arranjados para uma cerimônia. No centro, o hábito negro de Eldric, ainda quente, como se tivesse acabado de ser tirado. Mas não havia corpo dentro dele. As velas queimavam ao contrário, escorrendo cera para cima, contra a gravidade. E no teto, marcas de mãos humanas, como se alguém tivesse tentado subir para escapar. Mas todas estavam viradas para baixo, como se puxassem o que estava abaixo. Depois daquela noite, ninguém mais viu Eldric. Mas estranhos fenômenos começaram a acontecer. Os sinos do mosteiro tocavam sozinhos, sempre à meia-noite. As tumbas no cemitério apareciam abertas pela manhã, embora nenhum corpo tivesse sido removido. E nas madrugadas mais frias, vozes em uníssono ecoavam pelo claustro, como se toda uma congregação estivesse rezando. Mas os monges, aterrorizados, estavam todos dormindo ou fingindo dormir. Muitos que assistem às nossas histórias ainda não são inscritos. Se você chegou até aqui, é porque tem coragem de caminhar entre monges e mortos. Então curta este vídeo, inscreva-se agora e compartilhe com aqueles que teriam ousadia de atravessar o mosteiro de Valmari. E nos comentários, responda: você entraria naquela cela? Ou fugiria antes que as vozes o chamassem pelo nome? Anos se passaram e o mosteiro foi abandonado. Mas viajantes que cruzam Valmari juram ouvir orações vindas debaixo da terra. Alguns relatam ver monges caminhando entre as árvores, velas apagadas nas mãos, olhos vazios, mas fixos em quem ousa observá-los. E há quem diga que Eldric nunca partiu, que sua voz ainda guia os mortos, e que se você se aproximar demais, pode ouvi-lo sussurrar o seu nome, convidando-o para rezar ao lado dele. Essa foi mais uma história do Medievais Ocultos. Se a escuridão medieval não te assusta, volte para o próximo vídeo. Cada vez que você retorna, mais fundo entramos juntos nas sombras. E uma vez que Eldric chame o seu nome, não haverá como escapar.